Quando surge nosso palestra, segundou com o líder do campeonato. Palmeiras venceu o Santos. Tá virando rotina, né? Já virou rotina vencer o Santos de todas as formas, nas outras competições, Paulista, Brasileiro, Libertadores, com um a mais, com um a menos. Palmeiras vai vencendo e ganhou ontem com um gol de La Bestia, Miguel Merentiel, e tá começando o boletim do nosso palestra com tudo o que aconteceu ontem e hoje na Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora o Palmeiras dá uma pausa, o Palmeiras e o campeonato, 10 dias de folga. Folga não, sem futebol, porque folga são 2 dias até a volta dos treinamentos visando Palmeiras e Atlético Mineiro. Quero pedir seu like, quero que você comente, quero que você curta, quero que você se inscreva e, se possível, seja membro aqui do nosso canal. Comigo aqui hoje, Bulara, Alanzinho Fala Porco e Capita, para a gente falar tudo o que aconteceu no jogo de ontem e a repercussão desse jogo, porque já começaram a crucificar o Abel. Será que a seleção fez mal realmente para o Danilo? Falaremos tudo no nosso boletim. Eu quero começar com Rafael Bulara. Bula, vitória difícil, mas a gente falava que estava com uma carinha de 2016 campeonato. Não vai ter bom futebol, mas vão ser aquelas vitórias suadas, brigadas, 1-0, 3 pontos e segue rumo ao Endeca. Fala, Léo, Alanzinho, Capita, o pessoal que acompanha a gente. Cara, 2016 a reta final foi feia, né? Mas o primeiro turno do Palmeiras foi muito bom. O Palmeiras fez bons jogos e passou a jogar pelo resultado à medida que o campeonato ficou naquele um pontinho de diferença, 2, 3, até deslanchar nas últimas rodadas. Mas o ponto é que tem vitórias e vitórias. Tem jogos que você marca lá agora nessa reta final e fala, esse jogo aqui tem que sair 3 pontos de qualquer maneira. O jogo de ontem era um jogo desse, né? O jogo contra o Santos era um jogo até pelo momento do adversário, o momento do Palmeiras na temporada, de poder se dedicar só para uma competição agora, que é o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tendo o desempenho que tem no Allianz Parque nesse ano, com mais de 80% de aproveitamento, de ter vencido 10 clássicos com o de ontem, primeira vez na história do clube que o Palmeiras ganha 10 clássicos numa mesma temporada. Dessas 10 vitórias, 5 foram no Allianz Parque, né, 100%, encerra a temporada de clássicos no Allianz Parque, porque o clássico contra o São Paulo, o Palmeiras é mandante, mas tem o show do Coldplay, então tudo indica que vai ser na Arena Barueri, igual aconteceu contra o Corinthians no primeiro turno. Então, assim, era muito positivo, né? Era tudo muito positivo para o Palmeiras, e aí era para ser jogo de 3 pontos, como foi, mas a maneira que foi, né? Com mais uma expulsão, é complicado. A gente vai falar muito sobre o Danilo, mas assim, é difícil você pegar jogos tão decisivos igual o Palmeiras tem feito. E você pega 4 jogos aí, a expulsão contra o Galo, expulsão contra o Atlético Paranaense, a expulsão contra o Santos, não dá, né, cara? É muita expulsão. O Palmeiras tem poucos jogadores expulsos na temporada, mas em um momento muito inoportuno, né? Então, isso pesa consideravelmente numa partida decisiva, até porque se pesa no mata-mata, imagina, né, numa partida como a de ontem, num clássico, em que o jogo já estava complicado, né, e veio num momento muito ruim a expulsão do Danilo. Mas, por outro lado, a sorte é que o Palmeiras, nessa janela, conseguiu contratar um camisa 9, que é um camisa 9 de verdade. Né? A gente fala, eu acho que mais o exemplo do Navarro que eu usei aqui desde o início do ano, quando ele chegou, era falar assim, o Navarro não é aquele cara que vai te entregar pontos e gols decisivos na hora que você precisa. Né? O Merentiel mostrou nas últimas 3 rodadas que ele é o camisa 9, né, para esse tipo de coisa. Palmeiras perdendo do Red Bull Bragantino, 2-1, ele sai do banco, faz 2-2, garante 1 ponto. Ontem, Palmeiras perdendo, empatando, sai do banco, com 1 a menos, ele vai lá e garante, ou seja... E não são gols simples, né, Bula? Gols difíceis, sim, né? Exatamente, ter que dominar de uma maneira difícil, né, do jeito que a bola vem, né, e a finalização muito boa, né, nos 2 casos, o Alan lembrou bem. Então é um pouco disso, né, você ter esses jogadores no elenco para este tipo de momento da temporada faz muita diferença. Então tem esse lado positivo, que aí é mérito do Abel de ter colocado o Merentiel, ter apostado,
E aos poucos ali, à medida que também o Palmeiras vai tendo tempo para treinar, que você vai pegando aqui, você fala assim, agora até o final do campeonato, você tem um time, né? Que aí você põe o Tabata, mas aí o Tabata já não vai bem, o Dudu de um lado, o Tabata do outro não funciona, Scarpa pelo meio, não tá, né? Então, de repente, você tem um camisa nova que tá chegando, saindo do banco, tá resolvendo, por que não apostar no cara desde o início, entendeu? Mudar um pouco. Então, são algumas variações que o Abel pode tentar e vai ter tempo para treinar, né? São 10 dias, né, de treinamento agora. Não 10, né? Porque o time folgou hoje, vai folgar amanhã e tem o jogo na quarta-feira que vem. Mas o curioso é que o Campeonato Brasileiro para a data FIFA e volta e você não tem jogadores por conta da data FIFA. É inacreditável. É o Campeonato Brasileiro. Alanzinho, boa noite. Como o Bola falou, o Palmeiras não estava tão bem no primeiro tempo, não estava rendendo. O Santos até teve as chances mais perigosas. Não tão perigosas, porque não foi um jogo de tantas oportunidades assim. Mas o Palmeiras não fazia um bom primeiro tempo. O Abel mexe e logo vem a expulsão que muda tudo. Mas a gente está vendo que o Palmeiras está tendo um pouquinho de dificuldade nesses jogos, é claro. Final de campeonato, não tem quem está lá em cima, quem está lá embaixo. Todo mundo brigando pelo seu. Juventude veio no Allianz Parque, encrespou contra o Palmeiras. E vai ser assim, mas o Palmeiras conseguiu 3 pontos. E o banco de reservas, por mais que a gente criticou que não ia, contra o Bragantino, que era um time reserva, mas entrou os reservas, conseguiu o empate e ontem os reservas saíram e garantiram mais 3 pontos para o Palmeiras. É isso, Leozinho. Salve para você, para o Bula, para o Capita. E aquela máxima de que não tem mais jogo fácil, ela tem que ser utilizada. A gente vai ter que falar sobre isso, não tem jeito, porque a gente pega o Juventude que vem jogar a vida no Allianz Parque, porque os caras precisam dar uma resposta dentro de campo e o jogo é difícil. A gente pega um Santos que... Eu vi muita gente falando na semana assim, o Santos é mais tranquilo, eles estão sem treinador, né, agora, tá passando por uma crise. Mano, isso é aterrorizante, cara, porque o time vem, geralmente, os times que vêm no Allianz enfrentar o Palmeiras já vêm com uma gana triplicada. O Santos, por ser um clássico, pelos últimos resultados contra o Palmeiras, que são ruins, o torcedor cobrando, os caras tendo que dar uma resposta para o novo técnico que vai chegar, para o técnico interino, para mostrar que tem condições. O Abel falou disso na coletiva, inclusive. Então o jogo se torna muito difícil, cara. E passou da hora, já que o Palmeiras tem que performar. Isso não, acho que cobrar desempenho agora do time é a reta final de Brasileirão, cara. O time tem que somar os 3 pontos e garantir o título, ponto. A época que o time tinha que jogar bem, o time jogou bem. Início do ano, início da fase de grupos da Libertadores, mata-mata da Libertadores, o time conseguiu jogar bem alguns jogos. Agora, a reta final, meu amigo, não tem que cobrar desempenho do time do Palmeiras, tá ligado? Isso me incomoda. Eu postei o vídeo pós-jogo no Instagram do Fala Pouco do nosso palestra, que assim, foi uma vitória muito grande do Palmeiras e que foi importante e tal. E um comentário foi assim, vitória, ok, mas deu sono o jogo, né? Não pode ser assim. Eu falei, amigão, se for assim, todos os jogos até o final do ano e a gente vencer, tá excelente. Eu vou comemorar pra caramba. Então, eu acho que falta pouco pra gente chegar lá. Eu acho que o time tá bem, o time tá aguerrido. É sempre assim. Eu não sei se o Bula lembrou, falou disso na fala dele sobre o time de 2016 do Palmeiras, do Cuca, que também começou bem e depois caiu de produção. E muita gente esquece, né, o desempenho do Palmeiras no início do ano, que foi muito bom naquela época. E esse também, a gente tem que somar os 3 pontos na final da temporada e sair campeão. O resto é conversa mole. E pegando o Capita, meu boa noite para você, e falando também de 2016, que acho que é muito isso, essas decisões de campeonato. 2018 acho que foi um pouquinho mais, entre aspas, tranquilo, porque era um time alternativo que foi somando pontos, foi um outro contexto, mas 2016, eu comparo essa vitória de ontem com aquela vitória contra o Internacional. Estádio, uma pressão, aquele jogo difícil, aquele jogo que vai, não vai. Aquele gol do Cleiton Xavier, nesse gol do Merentiel. Acho que mais do que qualquer coisa, os 3 pontos e o Palmeiras mantendo os 9 pontos do Fluminense. E lembrando, a gente está gravando isso antes do jogo do Internacional, a ver como vai ser o jogo do Inter, mas o Palmeiras mantendo a diferença para esses candidatos. Boa noite. Cabinda, tem um jogo também, contra o Botafogo, que o Dudu faz o gol de cabeça. Tipo, esse jogo é emblemático também, tá ligado? O do Botafogo é o do título, cara. O Botafogo é o jogo do título. Assim como em 2018 é aquela goleada contra o América Mineiro, naquela quarta-feira. São os jogos do título sem ser do título.
Boa Exato. noite, Leozinho, Bula, Alanzinho. Léo, você tirou as palavras da minha boca. E foi o que eu saí comentando do Allianz Parque ontem para um amigo meu. Eu falei assim: é o jogo do pacto com a taça, sabe? Aquela imagem de todos os caras com o Cuca ajoelhado no centro do Allianz Parque, lá no meio de campo, comemorando aquela vitória num dia que choveu pra caramba, campo todo alagado, o Cleiton Xavier faz aquele gol, me lembrou aquela sensação daquele jogo do pacto, assim, com o Campeonato Brasileiro, sabe, com a taça, porque é um jogo em que você precisa somar ponto, não é um jogo fácil, mas é um jogo que você tem a obrigação de somar os 3 pontos, porque dentro da sua conta, esses 3 pontos são importantíssimos. E eles estão contados lá na sua tabela que esses 3 pontos têm que vir, apesar de ser um clássico, mas assim, pelo momento do Santos, pelo próprio time do Santos, que eu acho abaixo tecnicamente, não só do Palmeiras, mas de boa parte do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tinha que somar ponto e tinha que vencer. E venceu. E é isso que o Alanzinho falou. Daqui até o final do campeonato, tem que somar ponto, independente de como for o jogo. Tem que ganhar. Se não conseguir ganhar, tem que arrancar um empate. E assim, não pode, mas não pode perder ponto nesses jogos em casa. Em casa tem que vencer. É o que eu penso. A gente estava conversando antes do jogo do Atlético Mineiro. Pô, o jogo do Atlético Mineiro com esse monte de desfalque é um jogo que numa tabela você planejava perder ponto contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E tudo bem se você perder ponto. Agora, esses jogos em casa tem que vencer e não precisa convencer. Teve um cara que comentou no meu assim: venceu, venceu, convenceu, não convenceu. E aí que não convenceu? Tem que vencer, velho. Tem que esquecer. Eu fiquei convencido pra caramba, mano. Convencer, você convenceu no primeiro semestre, você convenceu lá no início da temporada, quando o time precisava engrenar, e só tá em primeiro lugar, com 9 pontos na frente até agora, porque convenceu ao longo da temporada. Pô, tem que lembrar que o Palmeiras começou o ano em janeiro, né, velho? Em janeiro. Então, assim, teve toda a preparação para o Mundial, desgastante. E pelo Palmeiras estar brigando pelo Campeonato Brasileiro desde o começo, isso é uma coisa que eu sempre falo. O Palmeiras não teve aquele jogo de tranquilidade, porque toda hora era algum momento decisivo da temporada. Quando chegava no Campeonato Brasileiro, se tivesse em sétimo no Campeonato Brasileiro, certo momento da temporada, você podia falar, pô, esse joguinho aí não vale nada, não sei o que, mas não, o Palmeiras está brigando pelo Campeonato Brasileiro, então todos os jogos têm o seu valor e todos os jogos passam a ser decisivos. Eu acho que o gol do Merentiel é muito emblemático, é aquele típico jogo também de que é um gol de um cara, entre aspas, nada a ver, que ninguém quando começava o jogo contra o Santos falaria vai ser 1-0 gol do Merentiel. E que no final da temporada você vai lembrar desses 3 pontos importantíssimos num golaço. Foi um golaço. Pareceu bonito do Allianz, depois eu vi, foi um lindo gol do Merentiel, de 9 mesmo, isso que o Bula falou, de um cara que te entrega pontos. Ele já entregou 3 pontos, né? Os 2 dessa vitória, porque tá empatando, mas o do empate contra o Bragantino tá ótimo. Eu acho que é para começar a se pensar no Merentiel titular esse ano e dependendo se todos os caras que estão no time ficar também, porque a gente perde um Scarpa, que é um cara de criação também, e acho que o Tabata ainda não conseguiu entregar as funções que o Scarpa, quando joga aberto, entrega, ou quando o Veiga ou o Scarpa jogam por dentro, também entrega. Então, assim, precisa achar uma solução para melhorar. Eu não estou pedindo para jogar muito, mas assim, quando você joga melhor, obviamente você tem mais chance de vencer, né? E falando do jogo, o que pautou esse jogo, claro, foi a expulsão do Danilo. Mais uma expulsão. Até agora eu tô sem entender o que ele quis fazer, que ele poderia fazer qualquer coisa. Poderia puxar o Soteldo, poderia dar só um totozinho pro Soteldo cair, abraçar, levar para casa, pegar de chaveiro, qualquer coisa. Mas ele escolheu a pior coisa, que foi pisar. Não tem sentido aquilo que o Danilo fez. Ontem no pós-jogo, o Jotinha falou que uma coisa que é verdade.
é o primeiro momento de oscilação do Danilo desde quando estreou. Ele está há 2 anos como titular do Palmeiras e é a primeira vez que ele oscila. Tem 21 anos, é natural. Mas para um cara que tem essa experiência, jogar Mundial, jogar Libertadores, as 2 expulsões muitas vezes são inexplicáveis. Um cara da categoria e da qualidade que ele tem e da experiência. Se fosse um moleque qualquer que tá chegando agora, beleza. Mas é um cara bicampeão de Libertadores, 3º lugar individual do Mundial, muita gente falando sobre ele, então, para mim, é inexplicável. E no pós-jogo, na coletiva do Abel, ele afirma que não fez bem a ida do Danilo à seleção, e isso causou um alvoroço hoje o dia todo, que o Abel não pode falar que faz mal a seleção, porque a seleção é isso, porque a seleção é aquilo. E aí, Bula, eu quero te perguntar, aconteceu com o Gabriel Menino recentemente, ele mesmo falou em entrevista que deslumbrou demais, e isso fez com que o futebol dele, que ele se perdesse um pouco, e coincidentemente acontece também com o Danilo, que é da mesma geração, mesma faixa etária mais ou menos, e tá acontecendo isso. Podemos afirmar que a seleção fez mal a Danilo, ou é só uma fase dele natural de oscilação? Cara, para mim, eu até escrevi na época, não foi a seleção que fez mal pro Danilo, foi a maneira como ele foi colocado na seleção, do tipo, foi convocado com mérito, tava voando, tanto que ele fez 3 gols, né, nos 3 últimos jogos que antecederam a saída dele para a seleção brasileira, e a maneira como o Tite, que ele é muito tímido, mas, cara, você levou ele para lá, você tem que ver o cara no campo, né, e jogar, e a condição também do primeiro jogo, que teve a final da Liga dos Campeões, Casemiro, Fabinho, os caras chegaram tudo de última hora, e ele sequer foi relacionado. Então eu tinha uma expectativa até do Danilo ser titular daquela partida, né, o amistoso contra a Coreia. E ele Coreia. E depois ele acaba nem entrando, né? Não é nem relacionado. E no segundo, ele é relacionado, o jogo estava totalmente resolvido para o Brasil e nem para ele ficar 5 minutos, 10 minutos em campo. Né? E na época até escreveu um texto dizendo que o Tite levou ele para a Disney e falou assim: ó, você está aqui na Disney no parque, só que você não pode ir nenhum brinquedo, tá? Você só vai andar pelo parque. Né? E não dá para ser assim. E aí e o Danilo é muito recatado, né? Muito tímido, né? Você percebe da maneira como ele dá entrevista, né? De toda a oratória dele e também porque ele é um jovem. E aí você coloca ele né, junto com os principais. Qual era o único lugar que ele poderia sentir à vontade com aqueles caras? Era no campo, né? E quando eu tô falando campo, não é no treino, porque o treino também é uma coisa, é botar o cara com a camiseta da seleção brasileira lá e jogar. O lugar que ele mais se sente à vontade foi o lugar onde ele não foi testado, né, na seleção brasileira. E de certa forma isso abala, né, porque o cara pensa, pô, eu tive uma chance e na cabeça dele, putz, não consegui aproveitar a chance, mas eu também não consegui aproveitar, mas também não fui testado, sabe? Deve rolar um conflito ali que é difícil de você administrar, né? E aí volta, jogos importantes, e aí do mesmo jeito que a gente tá falando, o Danilo não é o mesmo, claro que não é, mas errou muito na expulsão contra o Galo, da maneira que foi, mas o primeiro jogo, quem deixou o Palmeiras vivo na disputa foi ele, né, com um gol importante, então você também tem que pesar um pouco os dois lados, e é muito normal você ter essa oscilação por conta da idade, igual teve o Gabriel Menino e outros tantos jovens, né? Mas é bom até que, por exemplo, o cara tá tendo uma oscilação, mas ele tá tendo uma oscilação porque ele chegou até a seleção brasileira, né? Pegando um exemplo do Veron, que é um jogador, né, mais jovem, mas assim, o cara oscilou, mas não chegou nem perto, né, de conquistar o que o Danilo e o que o Menino conseguiram, né, em pouco tempo como profissional. Mas é uma questão de voltar, e eu acho que essa questão, esse ponto do Danilo também, agora nessa reta final, é assim, ele é um cara que já mostrou que é um cara que ele contribui muito em momentos importantes e decisivos. É um cara que você não vai abrir mão, né? De um jogo como aconteceu o de ontem contra o Santos, agora vai ficar fora contra o Atlético. Na sequência é o Botafogo, né? O Palmeiras. E ele vai voltar como titular, cara, porque ele é o titular. São 2 jogos, não são? Então volta. Eu acredito que é um, mas ele acho que vai ter
Ele vai ser julgado, mas é mais para frente. E aí... mas eu acho que ele não vai ser julgado para 2 jogos, não. Eu acho que é só um. A Comebol colocou 2, o STJD ainda mais a Comebol é muito mais rígida nessa questão. Então, acho que o STJD, cara, é igual bunda de nenê, né? A gente não sabe o que vem. Então, ainda mais tratando de reta final de campeonato, como vai estar, eu não me arrisco a dizer. Cara, vou dar um exemplo. Vou voltar no tempo agora, vou ver se vocês lembram. Mas, assim, aquela reta final de 2009 do São Paulo com o Flamengo. Lembra o jogador do São Paulo? O Jean, expulso. Jogo normal de 3 jogos, 4 jogos, né? O Palmeiras, o Wagner Love sendo julgado e o cara do tribunal falando que se as trancinhas dele fossem vermelha e preta, talvez ele não tivesse pego mais jogos de punição, porque ele estava no Palmeiras. Então, desses caras, você nunca pode contar com isso, né? O Palmeiras, cara, a única vez que um tribunal da CBF funcionou num sábado foi na véspera da final de 97 para jogar o Edmundo e ele conseguiu efeito suspensivo e jogou a final de campeonato no domingo no Maracanã. A única vez que o tribunal na história funcionou num sábado foi para colocar o Edmundo em campo contra o Palmeiras no Maracanã no domingo, né? Que era o maior jogador do Campeonato Brasileiro naquela época, um dos melhores do mundo disparado, que o Edmundo jogou em 97 foi um absurdo e ele ia estar fora da final e ele jogou por conta disso. Então, você acredita que se eventualmente o Palmeiras precisar de pontos, estiver mais apertado, você acha que o tribunal vai julgar com imparcialidade a expulsão do Danilo? Eu duvido muito, né? Então, não contaria que ele vai pegar só esse jogo. Mas o ponto é, voltando para o raciocínio, é isso. Ele é um cara que ele pode ter errado, mas é um momento de decisão e ele já mostrou que ele é muito importante. Ele é muito mais importante, tem muito mais crédito, né, nesses momentos, e ele vai ser titular da equipe, sem dúvida nenhuma. O Bula deu esse exemplo da Disney, do Danilo ir para a seleção, e acho que é o mesmo exemplo do você estudou todos os anos na mesma escola, desde criancinha. Você chega no terceiro colegial, muda de escola, vai estudar com os caras, você pode fazer... Você não fala com ninguém na sala, porque você é tímido, você é um cara tranquilo, chega na educação física para jogar bola, você não pode jogar. Que é quando você vai se enturmar mesmo com os caras, mostrar dentro do campo que você vai ajudar eles e não sei o quê. Eu acho que isso pesa em relação ao Danilo. Eu acho que tem um pouco de má vontade em querer entender o que o Abel fala. Eu acho que tem um pouco disso também. E ele falou na coletiva, né, Capita? Eu falo 1 minuto, recortam 10 segundos e dão os cliques que vocês querem. Pô, é óbvio que o cara não vai... Não é ao pé da letra o que ele diz, do tipo assim, não vá, quem for convocado recusa a convocação, porque se você for para a seleção, vai te fazer mal. E ele falou, perdão, rapidinho, Capita, ele falou pode. Há um tempo atrás que era contra quem pedia a liberação da seleção. Ele mesmo falou em coletiva sobre o Gustavo Gomes ser liberado. Não, assim, eu não vou expressar a minha opinião sobre quem pede liberação da seleção. Então ele não quis falar que o Danilo não tinha que ir, mas sobre todo o contexto. Foi essa a fala que ele quis que o Palmeiras não podia liberar. Ele queria dizer isso, tipo, que acho um absurdo o Palmeiras liberar, né? Tipo, o jogador para ir. Então, e tem um ponto ainda. Vou terminar de forma Pode ir, Bula. Não, e tem um ponto do Abel que, assim, ele sabe muito bem o que é você ir para a seleção e não conseguir jogar. Tudo bem que o Danilo ainda está no início, o Abel era no final de carreira, né? Mas você ter a chance, a oportunidade de fazer parte do grupo, né, de selecionável do seu país, e aí ele ia jogar, né? Mas por conta da partida que não deu certo, ele acabou não tendo a oportunidade de ter uma partida com a camisa de Portugal. Então ele sabe também o que é ir para lá e ser frustrado e não vestir, né, a camisa. É óbvio que o Danilo tem muito mais chance porque ele é um jovem, mas certamente não tem como falar que ele não se frustrou da maneira que, ao meu ver, né, foi conduzida toda a convocação, a expectativa, o Tite ter desfalques e se quer relacionar o cara. Eu acho que tem algumas formas de você entender o que o Abel falou. Uma é essa, da forma como foi conduzida, do Danilo ter ido, do Danilo não ter 1 minuto, dele não ser aproveitado na seleção e só para passear. E o outro ponto, que é o que aconteceu com o Gabriel Menino, na minha opinião, de ter ido e se deslumbrado com a questão de estar na seleção
e depois achar que tá no nível tão alto assim que não precisa manter o alto nível, que você já tá, você já chegou no seu ápice de estar na seleção brasileira e tudo mais. O que não me parece o caso do Danilo, porque o Danilo é o que me parece, dentre todos os caras que subiram da base profissional e aos poucos isso vem sendo demonstrado, é o cara que tem mais cabeça entre os moleques e tem mais suporte, ao meu ver. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com o Danilo e todos eles não têm um A para falar do Danilo, sempre falam super bem, questão de educação, questão de postura, questão de comprometimento. E é o que me parece, a imagem que me parece do Danilo é essa. Eu fico com a ideia de que o Danilo se frustrou por não ter tido o que ele achava que merecia e o que parecia que iria acontecer. Eu não acho que nem é o ponto do, eu acho que eu merecia jogar, então como eu não vou jogar, não sei o quê. Mas acho deram a parecia que ele ia jogar, porque os caras estavam vindo da Champions, igual a Bula falou, e ele acabou não sendo nem relacionado, depois acabou não sendo aproveitado. Ele, talvez o que mais eu precise fazer aqui para eu ter uma chance na seleção, se atualmente eu sou o melhor volante que atua no Brasil, no melhor time do Brasil naquela temporada e nas últimas temporadas. Eu acho que passa muito por isso. Eu acho que as pessoas têm que fazer um esforcinho, às vezes, para tentar entender o que o Abel fala. O Abel tem um jeito diferente de falar dos técnicos brasileiros. Isso é muito natural também do português, velho. Os caras vêm e falam mesmo, e os caras são bem direto, de cultura. Então, assim, é óbvio que ele já está aqui há 2 anos e tudo mais, mas a essência dele continua a mesma. Então, ao ele falar que a seleção fez mal para o Danilo, eu acho que ele traz isso, que o Danilo se frustrou um pouquinho, e acho que isso deve ser conversado internamente, foi conversado muito internamente. Eu acho que o Abel faz bem em falar que o Danilo não vive o seu melhor momento, mas pararam a resposta dele por aí, porque depois ele fala, o Danilo já teve vários outros momentos, ele não vive um pior momento, ele até usa um menos bom, né? Um momento menos bom, o Abel fala, e já ajudou a gente em tantas outras oportunidades. Cara, eu acho que o Danilo é um titular absoluto do Palmeiras, é um cara que faz o Palmeiras jogar muito ao lado do Zé. Eu acho que os dois volantes nesse esquema do Abel têm uma participação fundamental, porque a transição do Palmeiras é muito rápida, e acho que quando um dos dois está abaixo, a performance do time abaixa um pouquinho, e acho que tem relação a performance do Palmeiras abaixar com o Danilo não atuando tão bem e não acompanhando o Zé, porque o Zé faz uma temporada absurda, para mim, faz os melhores jogos dele com a camisa do Palmeiras esses últimos. Então, assim, eu acho que é conversado, o Danilo vai ficar um jogo fora porque foi suspense. Pô, a gente sabe, o Danilo não é um cara que leva muitos cartões, não é um cara que é maldoso. O Danilo tem um gesto muito de futsal, de dar bote nos caras. Eu acho que o do Zarate é bem clássico. Ele vai dar o bote de frente, só que ele perde o tempo completamente, e aí dá na panturrilha do Zarate, erra a bola e tudo mais. E esse outro, eu não consegui entender ainda também. Eu acho que ele foi tentar derrubar, só derrubar dando toquinho que o Léo falou, acabou indo com a sola, foi infeliz, só que assim, eu tô vendo muita gente falando, o Abel tinha que ter chamado a responsabilidade para ele, a expulsão dele. Eu acho que assim, o cara não é mais criança, velho. Tá 2 anos no profissional. O Danilo, apesar de ser um jovem e ser muito natural que oscile, é um cara experiente, com 2 Libertadores nas costas, sendo titular nas 2 campanhas. Ele não pode mais cometer esse tipo de erro. Um é um acaso, tudo bem, acontece uma vez ou outra, é natural. Agora, 2 vezes, e aí, é em mais um jogo importante, sabe? Parece que quando precisa pressionar, acontece uma expulsão e aí muda tudo dentro da partida. Eu achei que o Palmeiras até melhorou. E o Abel falou isso na coletiva também, né? Melhorou depois que o Danilo foi expulso, por incrível que pareça. O estádio ontem estava um clima muito tenso, não estava como os jogos
da Libertadores, de apoio e tudo mais. O clima tava tenso mesmo, a galera tava pesado. E aí, depois que o Danilo foi expulso, o estádio inflamou. Como se precisasse responder a quem estava ali mesmo, né? E acho que isso Ô, fez Caio, diferença. sabe o que eu Pode senti? falar. Só aproveitando esse gancho seu sobre a torcida, que a torcida, antes até o Danilo ser expulso, pensou assim, pô, o time não precisa tanto da gente hoje, vai ser um jogo tranquilo, tá ligado? Pô, eu vou ficar aqui, vou cantar quando der e tal. Aí quando foi expulso, o torcedor pensou, pô, acho que agora é o momento da gente dar apoio, tá ligado? Foi essa impressão que eu tive também. E deu. E aí o Palmeiras venceu. Pô, o Danilo também deu sorte, né? Nas duas expulsões dele. Porque contra o Galo, o Palmeiras vence nos pênaltis. E aí, ontem, o Palmeiras vence mesmo com um a menos. Assim, eu acho que é irresponsabilidade. Não pode acontecer de novo, sabe? Tipo, foram duas ocasiões, aconteceu e tudo mais, mas assim, não pode acontecer expulsão desse jeito. Palmeiras não é um time que bate, não é um time que tem tantas expulsões, e aí dá essa impressão que, pô, quando dá para chegar, tem que dar 2 passos para trás porque alguém foi expulso, e aí tem que correr atrás, tudo de novo. É essa impressão que me passa. Só fazendo uma comparação para a gente mudar de assunto. O Danilo é o Gomes. Quando as cagadas do Danilo Exatamente. acontecem, não acontecem nada. O Gomes fez a cagada no Paulista, o Palmeiras saiu com o título. E o Murilo é o Luan, que quando fez a cagada, o Palmeiras caiu fora, o Luan, às vezes, quando faz a cagada, o Não, Palmeiras perde. Então, só rapidinho. uma brincadeira, tá, galera? Não, O só uma Gomes, brincadeira. além de bom, ele é muito sortudo. E eu amo o Gomes, é o maior zagueiro que eu vi jogar na história do Palmeiras. Para mim, tá na seleção da história e tudo mais. Mas assim, ele fez o pênalti contra os Corinthians, que o Palmeiras ganhou nos pênaltis depois, e ele fez o pênalti contra o Galo também, que o Hulk perde e bate na trave. Então, assim, zagueiro bom também tem. Jogador bom, né? Tem que ter sorte também. Mudando de assunto, porque o Mike e o Merentiel entraram antes mesmo da expulsão, mas foi depois da expulsão que os dois se destacaram. O Mike fazendo boas jogadas de linha de fundo, o Merentiel com a bicicleta, participação em criação de jogada e também com o gol. Alanzinho, a gente fala tanto do banco do Palmeiras, seria Mike e Merentiel as melhores opções do Abel Ferreira no banco de reservas? Perdão, tava mutado. E assim, são as melhores opções hoje. O Mike, faz muito tempo que eu não vejo o Mike entrar mal num jogo. Faz muito tempo. Assim, cara, desde a final da Libertadores, que ele entrou muito bem ali, eu não me lembro de um jogo ruim do Mike. Eu vou ser bem, se alguém lembrar aí, me falem agora, mas eu não me lembro de um jogo que o Mike foi mal na partida, tá ligado? Palmeiras Emelec, lá que ele erra feio. Acho que foi o único jogo que ele foi mal. Que ele errou Que foi feio. logo Pode depois que o crer. Rony perdeu aquele gol, né? De peixinho, bola no chão. Aham. Pode crer, é verdade, teve essa. Mas assim, você vê que é difícil, né, cara, a gente lembrar. E foi um erro dele, talvez ele não tenha feito uma partida tão ruim assim. Sei lá, enfim. Mas é um cara que vem muito bem, tá ligado? E, pô, você pega o Merentiel, muito palmeirense ontem no Allianz Parque, cobrando o Merentiel a entrada dele no jogo e tal. No aquecimento ele foi muito bem, marcou todos os gols que ele tentou, que ele chutou lá no aquecimento, tava muito confiante. E no jogo ele demonstrou essa confiança. Os gols que ele fez contra o RB e contra o Santos são gols difíceis de fazer, que ele domina e bate de voleio. Então são duas opções muito boas que o Palmeiras tem. E eu vi uma galera ontem falando, pô, viu, o Merentiel é muito melhor que o Flaco, não sei o quê. Gente, tem para todo mundo, cara. O Merentiel é muito mais, tem muito mais cancha que o Flaco, mais experiente. O Flaco, ele veio com mais expectativa, mas o futebol tem detalhes. E o Merentiel se acostumou mais fácil, pelo que parece, com o estilo de jogo do que o Flaco. Então, é bom ver esses caras, essas opções do banco dando certo no Palmeiras, porque tira aquela ideia de que talvez o banco do Palmeiras não serve para nada, e a gente tem bons nomes. Por exemplo, o Gabriel Menino também achei que entrou bem ontem. O Merentiel entrou bem, o Mike entrou bem ontem, o Atuesta entrou bem ontem. Então, o banco, pelo menos nos jogos que a gente tem, que são necessários a entrada de um cara de fora, que vai... Tudo bem, talvez a gente não tenha um nome que mude o jogo completamente, como tem o Flamengo, por exemplo, mas a gente tem nomes que agora estão sendo efetivos quando entra, cara. Ou, por exemplo, o menino é um jogador ruim. Pô, ele entrou ontem, segurou a bola na linha de fundo, o passe pro gol do Merentiel sai do escanteio do Gabriel Menino. Então são boas opções que a gente tem, cara. O ponto é, talvez elas não tenham cancha para definir partidas como o torcedor quer, mas são boas opções. E o Merentiel e o Mike entram nesses nomes. Viu como não tem por que colocar o Wesley em campo? Isso, Bem isso, lembrado, Capita, bem lembrado. isso é um detalhe.
O Merentiel ontem entrou para jogar aberto, tá? Ele entrou para jogar aberto do lado esquerdo. Só que aí o Danilo foi expulso logo depois, e aí ele vai jogar centroavante. Mas o Merentiel entrou para jogar aberto, ele se posicionou na ponta esquerda, no único lance que ele teve oportunidade de jogar com 11. Mas E só detalhe, um comentário maldoso aqui rapidinho. Estão falando tanto do banco do Flamengo, tá? Que as únicas opções que o Dorival coloca geralmente é o Cebolinha e o Vidal. O Cebolinha não tá fazendo nada, o Vidal idem. Então, acho que esse negócio Exato. do banco maravilhoso do Flamengo é até Tem a essa página também. 2 também, né? Exato. Mas enfim, cornetinha e impopular. Não, e uma coisa, ele quase marcou um gol de bike ontem, o Merentiel, e esses lances, e o gol dele, o lance da bike, a bola que ele leva para linha de fundo, os passes que eu percebo o jogador com confiança quando ele não erra passe bobo, tá ligado? Passe fácil ele acerta. E o Merentiel tem acertado esses lances, ele tá muito confiante na partida. E, então, que bom que ele tá entrando bem e que ele tá recuperando, entendendo como tem que jogar dentro do Palmeiras. Ele com certeza vai ser mais utilizado e deve ser titular contra o Atlético Mineiro, sem dúvida alguma. Bula, a gente discutia aqui fora do ar, faltam 25 pontos para o título. Matematicamente, pelo menos precisa ganhar 25 pontos para, sem sombra de dúvidas, ser campeão. Se o Inter ganhar todos e o Fluminense ganhar todos. Mas a conta não é bem essa, né? Se a gente pegar pela nota de corte, mais umas 5, 6 vitórias, o caminho está bem pavimentado. A nota de corte, o vice-líder, o máximo que fez nos pontos corridos foram 74 pontos, né, que foi o Santos e o Palmeiras, de 2020. O Santos ficou em segundo por conta dos critérios de desempate, né, naquela super campanha do Flamengo. Então, se você partir aí que o máximo que o segundo colocado chegou foi a 74, o Palmeiras está a 6 vitórias em 11 jogos de bater 75 pontos, e aí ser a nota de corte do campeão, né? Isso levando em consideração o que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes apresenta. Então a conta é mais ou menos essa, faltam 6 de 11, né? E desses jogos você tem, se você parar para analisar os adversários que você tem pela frente, é uma conta bem palpável, né? De você chegar, e aí, independentemente da gente falar de desempenho, de não desempenho, se entrega, se não entrega, o resultado chega, que você ainda tem. Você vai ter Botafogo fora de casa, é o Galo que a gente falou, mas tem Botafogo fora de casa, depois tem Coritiba em casa, você tem Atlético Goianiense fora de casa, aí Avaí você tem casa. Avaí em casa, São Paulo em casa. Atlético Paranaense fora, mas na semana da Libertadores. É o jogo que antecede, né? É o jogo que antecede a Libertadores. Imagina o time que o Felipão vai botar no jogo antes da final da Libertadores. E tem uma questão também, falando de Libertadores rapidinho, que o Flamengo já tá falando em off aí pra galera que o time das Copas não joga mais o Brasileiro. Vão com as reservas até o final do campeonato e os times das Copas vão só para as finais. Então vai ser um campeonato que vai começando a se mexer. Bom que chega sem ritmo. Tem essa também. O Dorival, não sei se aguenta. Por exemplo, você vai deixar um time 10 dias sem jogar, e você vai botar o time alternativo, não dá, né? Você tem que botar os caras para jogar. Até porque você tem ainda, até a Copa do Brasil, você tem uma boa caminhada. O primeiro jogo é dia 12 de outubro só, então tem muita coisa para rolar até lá. Né? De cabeça eu não sei, mas deve ter umas 4 rodadas do Brasileiro. Eu acho que são 3 rodadas, porque 10 rodadas que param e mais 2 semanas. Acho que são 3 rodadas, vamos chutar 3, 4 rodadas. E o Flamengo não tá garantido no G4 não, né? G6, né? Eu tava vendo aqui, o Flamengo tem 45, o Corinthians 44 e o Atlético Paranaense 44. Mas os 3 estão em finais, né? Uma vaga vai abrir, vai aumentar esse G. É mesmo, né? Só se o Flamengo ganhar os 2, abre uma, né? Aí não abre 2, abre uma só se o Flamengo ganhar as 2. É uma confusão, né? E só voltando ao tema dos pontos aí, do quanto o Palmeiras tem que fazer, mano, eu não vejo o Fluminense, por exemplo, o Inter, com cara de time que, tipo, não vai oscilar, tá ligado? Não vai ter um escape, não vai perder um jogo. Por exemplo, hoje é um jogo que a torcida do Inter tá com muita expectativa, tá ligado?
Cara, é a cara do Inter perder o jogo de hoje. Eu espero que quando o jogo tenha acontecido agora na live, o Inter tenha realmente perdido. Mas o ponto é, eu não vejo o Inter e o Fluminense com cara de times que vão chegar até o fim, tá ligado? E vencer nos jogos deles. Eu acho que eles vão oscilar também. E o Palmeiras, ele não oscila, cara. Ele perdeu 2 jogos no campeonato. Então, que a gente empate alguns jogos, a gente tem a gordura. Então, bom, é muito... Eu vou ficar quieto aqui, porque... Melhor. E o Inter ainda tem Flamengo, ainda tem Bragantino, ainda tem Goiás, Mano, que é um time que tá exato, muito bem no segundo turno. Então tem jogos difíceis ainda pro Inter enfrentar nessa sequência. Tem Flu e Inter ainda? Não, Flu e Inter já foram os dois. Já foram? Já foram os dois. Que o Inter que assim... no Beira-Rio agora recentemente. É verdade. O ponto é que você olha, por exemplo, o time do Fluminense, que o Alan estava falando, é o time que vai jogar contra os reservas do Atlético Paranaense e perde, entendeu? E eles pegam o Botafogo ainda, clássico, o Atlético Mineiro fora, o Corinthians fora, São Paulo, Bragantino fora, eles têm jogos difíceis também. Sim, assim, cara, é um mecatombe se isso acontecer, assim, do jeito que tá caminhando, não só o desempenho, mas a maneira resultadista do Palmeiras. Pô, o Palmeiras são 27 rodadas, né, do campeonato, 2 derrotas em 27 jogos, cara. É muito desempenho, assim, né? E o detalhe, que muito disso, a gente falando de time alternativo, de time titular, o Abel foi o único cara dos brasileiros que estavam na Libertadores que fez o contrário, né? Jogou a Libertadores com um monte de time alternativo para começar bem o Campeonato Brasileiro, começou derrapando, não desistiu da ideia, né, do plano, manteve, garantiu, e aí hoje o Palmeiras colhe os frutos aí nessa reta final de campeonato. Isso a gente também tem que lembrar, né, porque fala do Abel, ele poderia muito bem ter reajustado a rota do tipo ali, começamos mal, que não, e internamente ali o Campeonato Brasileiro é um ponto que você consegue em 2 anos, né, fechar o ciclo, né, cara? Você ganha tudo que você pode ganhar, né, no país continental, né? Tô falando dos principais torneios, porque as Recopa, Supercopa, né, não dá para você colocar nesse balaio aí, mas dos torneios. Você tem que ganhar do brasileiro, ele vai poder ganhar a Supercopa. Pode jogar de novo. Teve a segunda chance com a Recopa e aproveitou. E se for, e se chegar, né, o que tudo indica, vai chegar, é um outro jogo gigante, porque ou é o Flamengo pela frente ou é o clássico, né, estadual, com um clássico que pode ser com 2 torcidas, algo que há muito tempo a gente não vê, né, desde 2016, curiosamente, num Palmeiras e Corinthians. Né? É isso. Passamos o pente fino. Quero pedir seu like, quero que você curta, quero que você compartilhe. Agora são 10 dias sem Palmeiras, então a gente vai ter que produzir muito conteúdo para vocês. Que tristeza, né, velho? Puta. 10 dias sem Palmeiras, mas aquela aliviada. Leozinho, 10 dias sem Palmeiras em 2012 era uma beleza, mano. Hoje em dia a gente, quer ver, tá ligado? Em 14, falar que 10 dias sem Palmeiras em 2012 acho que era até pior, porque tava uma fase tão ruim que o Palmeiras precisava reagir. E 10 dias não tinha como reagir, tinha que ficar esperando. Exato. É que em 2012 você sabia que não ia reagir, né? Em 2014 você também sabia. Cara, 2014 o time é pior do que o de 2012, né? 2014 é o pior da história, eu acho. Também, pior time que eu já vi. É o pior da história. Eu não sei nem do que a gente viu. Nem na época da fila, o Palmeiras teve bons times, cara. Teve jogadores bons ali, que não bateu campeão. Agora o de 14... Cara, pega a escalação do jogo aí contra o Sport, contra o Atlético Paranaense. Patrick, barriga de cavalo, mano. Ixi, velho, é tenso. Sleep Menezes, nossa senhora, meu Deus. Era triste, velho. Ia ser 10 dias esperando para saber com quem que a gente ia perder o próximo jogo. Apostando quanto que seria a derrota. Se era 1x0, 2x0, 3x0. O Valdívia dava um passe na bola e eu falava, meu Deus, que gênio esse cara é. Tamanho era a nossa cara. E esperando o gol de pênalti de Henrique Ceifador, apenas. Exato. O Valdívia dava um toque naquela bola e fazia, ufa, não machucou. Vai poder dar mais um toque. Exato. Mas é isso. Quero agradecer ao Bola, Alanzinho, o Capito e você que curtiu o nosso boletim. A gente volta nos próximos dias com lives, com muito conteúdo para vocês. Então, se inscreva, curta, compartilhe. É muito importante que você ative o sininho também. Se você ativou,
desative e ative novo, que o YouTube às vezes não entende e volta a entregar notificações para vocês. Esse é o nosso palestra, esse é o boletim, e é isso. Avante palestra!